Boa noite, a paz do Senhor. O tema da minha mensagem hoje é: Deus não tem nada a ver com isso. Eu quero falar porque eu estou aqui hoje. Eu tinha visto um filme aí que falava sobre Deus estava cansado de ouvir que as pessoas estavam culpando ele. Aí eu orei. Falei para meu pai pregar, só que meu pai não pregou. E ele me deu a palavra para eu pregar. Aí eu vim. E, como eu já disse, o tema da palavra é Deus não tem nada a ver com isso. O primeiro ponto é: a culpa não é de Deus. Eu e minha irmã estavam assistindo um filme. Aí eu vi que um cara tinha perdido o filho. E o amigo dele chegou nele e falou: você acredita em Deus? Ele disse: eu não acredito em um Deus que tira vidas. E eu achei isso errado, porque eu acho que tem muita gente aqui hoje que tem culpado a Deus pelas coisas que têm acontecido em sua vida. E eu vou dar exemplos de algumas coisas o primeiro exemplo é: Deus, por que o Senhor me deixou casar com ele ou com ela? O segundo exemplo é: Deus, por que você não me ajuda com as minhas dívidas? O terceiro exemplo é: Senhor, por que os meus pais são assim? E o quarto exemplo é: por que eu não tenho amigos? Eu gostaria que vocês abrissem Gênesis 1:31, parte A. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo que Deus fez é bom, porque Ele é soberano e Ele sabe o que Ele faz na vida da gente. Então, muitas vezes nós estamos culpando a Deus por uma coisa que Ele não fez, por uma coisa que a gente fez. E nisso eu queria entrar no segundo ponto, que é: assuma os seus erros. Eu queria dizer que a maioria das vezes nós estamos culpando Deus por uma coisa que Ele não fez, por uma coisa que a gente devia admitir que a gente teria feito, só que a gente não admite, a gente coloca a culpa em Deus ou até no diabo, e nenhum dos dois tem culpa disso. E eu queria que vocês abrissem em Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Minha mãe disse que quando eu era criança, muitas pessoas já ouviram isso, mas eu sei que algumas pessoas não ouviram. Minha mãe disse que quando eu era criança, teve um dia que ela chegou em casa e falou que ia me disciplinar, e eu falei: não, mãe, peraí, é culpa do diabo. E hoje eu percebo que nada disso era culpa do diabo. Isso era culpa minha e eu não tive coragem de admitir. E eu acho que a gente põe muita culpa em Deus porque a gente faz coisas erradas e a gente não vê que a gente fez errado. E a gente quer colocar a culpa em alguém. Eu queria contar outro exemplo, que é o do Magno. Quem não conhece o Magno é o líder de jovens daqui. Ele contou sobre a perda do dinheiro dele. Ele perdeu o dinheiro dele. Eu sei que ele estava errado, mas o bom é que ele foi corajoso para admitir que não foi Deus nem o diabo que fez aquilo, mas foi ele que errou. E as perguntas que eu tinha feito, agora eu quero responder. A primeira pergunta foi: Deus, por que o Senhor deixou eu casar com ele ou com ela? Às vezes, Deus fala com você, Ele falou: você não se casa com ele, mas você estava com os olhos cegos e se casou. E aliás,
Quem foi que se casou? Foi você ou foi Deus? A segunda pergunta era: Deus, por que você não me ajuda com minhas dívidas? A maioria das vezes, você está gastando, só que você põe a culpa em Deus, porque Deus não é o culpado disso. Você tem que ver por que você está gastando, no que você está gastando. E você tem que administrar melhor o seu dinheiro. A terceira coisa é: Senhor, porque os meus pais são assim? Para você saber se seus pais são assim, primeiro olhe para você, para nós, e você tem que ver se você é um bom filho. Se você não desobedece seus pais, se você mente para eles, para você falar dos outros, primeiro você tem que ver você. A quarta coisa é: porque eu não tenho amigos. Você tem sido um bom amigo para você ter amigos? Eu tenho uma amiga na escola que ela não tem amigos e ela fica reclamando disso toda hora. Mas eu vejo que ela não tem amigos porque ela trata os amigos mal e porque ela xinga os amigos dela toda hora. E eu queria entrar no terceiro ponto, que é: Deus cuida de você. Eu queria que vocês fossem para Mateus de 10, 29 a 31. Não se vende 2 pardais por uma moedinha. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Deus é tão perfeito que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na gente. E olha só, por ter acontecido, quando eu era criança, muitas vezes minha mãe me levava para vacinar. Muitas vezes minha mãe me levava para vacinar e eu chorava. Só que é porque eu não sabia que aquilo era bom para mim. Eu não sabia que aquilo ali ia fazer que me prevenisse a doenças. E a gente tem que aprender que Deus, Ele está sempre fazendo o melhor para a gente, porque Deus é soberano. Deus sabe o que faz. Quando pode ter acontecido de você pedir para os seus pais, para você sair, para ir ao shopping, para dormir na casa de um amigo, ou você ver filme à noite, mas seus pais não deixarem. Você quer, mas seus pais estão vendo uma coisa que você não está vendo. Deus, eles só querem seu bem, e Deus é como eles. Deus te ama e sabe o seu melhor. Ele sabe o que Ele faz. E Deus é o máximo pra gente. Eu queria que passasse o vídeo. E se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, mesmo com suas limitações e erros, Ele vai fazer o melhor e vai realizar seus sonhos.